mudanças na saúde do país. Cursos de medicina vão durar 8 anos ao invés de 6 e presidenta Dilma anuncia programa Mais Médicos. Prefeitura busca resolver o problema das capivaras na região da Pampulha. Revolta árabe, conflitos no Egito são o tema da nossa entrevista. E ainda fica a dica sobre energia. O Circuito FMG começa agora. Boa noite. Melhorias no sistema de saúde. De acordo com a presidenta Dilma Rousseff, é ela uma das principais reivindicações dos manifestantes brasileiros. Ontem, algumas mudanças foram anunciadas pelo governo. Matheus Arvelos traz as informações. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, anunciou nesta segunda-feira a elevação da carga horária nos cursos de medicina de 6 para 8 anos de duração. A partir de janeiro de 2015, os estudantes que ingressarem em faculdades terão que cumprir obrigatoriamente um ciclo de 2 anos no Sistema Único de Saúde, o SUS. Neste período, os alunos vão receber uma bolsa custeada pelo governo federal, além de uma autorização provisória para o exercício da medicina. A alteração no currículo foi divulgada durante a cerimônia de lançamento do programa Mais Médicos, que visa ampliar as vagas para médicos no país e atrair profissionais para áreas que carecem de atendimento. Na ocasião, o Mercadante também anunciou a mudança no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, o Revalida. O médico estrangeiro que quiser fazer a prova não precisará ter feito residência no Brasil, o que é atualmente obrigatório. Somente não será exigido revalida dos médicos que optarem pelo registro temporário para ocupar vagas em regiões com déficit de profissionais da saúde. O Conselho Regional de Medicina se pronunciou nesta tarde e disse, abre aspas, que a ideia é errática e contraditória, pois não resolve os problemas a curto prazo, fecha aspas. A instituição entrará com um pedido de reavaliação da medida no Supremo Tribunal Federal. Além disso, para o Conselho, a mudança na grade curricular fere a autonomia das universidades e isso pode gerar um desconforto no meio acadêmico e nos profissionais em formação. Matheus Arvelos para o Circuito FMG. 2 anos após a revolta popular no Egito, em 2011, o país volta a passar por uma onda de manifestações. Os militares anunciaram a queda de Mohamed Morsi. Os conflitos têm sido violentos e levado os civis à morte. Para entendermos melhor a situação da chamada revolta árabe, nós vamos conversar agora com o professor do Departamento de Ciência Política da UFMG, Bruno Pinheiro. Professor, seja bem-vindo ao Circuito. Obrigado. Bom, professor, para a gente começar, o que motivou essa série de revoltas que a gente está acompanhando agora? Bom, o que houve, na verdade, você tem um regime em instalação ainda, né, que mal está completamente desenhado, já que a Constituição acaba de ser promulgada em dezembro e foi muito contestada. E isso é parte fundamental da insatisfação que vem ao longo desse semestre. Eu acho que o pecado original da transição foi a incapacidade de todos os setores muito diferentes entre si, muito heterogêneos, que se opunham ao antigo regime do Mubarak, de conseguirem coordenar-se à maneira, por exemplo, da concertação no Chile, né, num programa mínimo, pelo menos no plano constitucional, que permitisse a construção do novo regime. Então, no momento que foi para a eleição, 1 ano e meio depois, 1 ano e pouco depois da queda do Mubarak, elegeu-se um candidato da Irmandade Muçulmana, que é uma grande organização civil muito enraizada no país, né? Ironicamente, o segundo turno foi entre um candidato da Irmandade Muçulmana e um candidato militar muito próximo do Mubarak, para dar uma medida da insatisfação e da frustração que deve ter sido para as pessoas mais jovens ou liberais que tiveram na Praça Tahrir desde o começo, né? Então, logo em seguida, aguçou-se o conflito em torno da Constituição. E, junte-se a isso, dificuldades econômicas que persistem na Europa, afetando fortemente o Egito, acrescidas da própria turbulência política que complica mais ainda a economia, e você tem uma situação que é meio impossível, né? Professor, esse movimento de oposição, ele é militar ou popular? Qual o papel desses dois lados? Ele provavelmente é as duas coisas, quer dizer, você tem uma insatisfação genuína nos setores que não são propriamente simpatizantes da Irmandade Muçulmana, setores mais secularizados, mais laicos, né, mais
pró-ocidentais, ocidentalizados em alguma medida, se se quiser dizer isso, embora isso provavelmente seja problemático, né, na sociedade, que estavam insatisfeitos, sobretudo com a Constituinte, com a situação, a popularidade do governo agravada também pelas precárias situações econômicas, precária condição econômica do país. Junte-se a isso o fato de que o Exército provavelmente, junto com a Irmandade Muçulmana, a principal organização da sociedade egípcia, né? Basta pensar que a própria identidade nacional egípcia, desde a independência com Nasser, foi sempre governado por chefes militares, que foram Nasser, Sadat e Mubarak. Então você tem, o exército é muito enraizado, você tem uma história de conflito com Israel que foi neutralizada em 78 em diante, mas você tem, nesse outro setor, o exército, um ator provavelmente desestabilizador no novo regime, porque ele foi, digamos assim, removido da condução da política nacional com a queda do Mubarak. Então você tem aí insatisfação civil e provavelmente insatisfação do exército também, que acaba, digamos assim, na minha interpretação, oportunisticamente, surfando na insatisfação para dar um ultimato à Morsi e precipitar sua saída. Professor, o Egito viveu essa primeira experiência democrática que parece que não deu muito certo. Estaria o país despreparado para viver essa democracia? Eu evito diagnósticos cabais a respeito, os egípcios ou os muçulmanos, no modo geral, são incompatíveis com a democracia e tal. Há 50 anos atrás, os europeus e anglo-saxões, do modo geral, diziam com a mesma naturalidade que os católicos eram incompatíveis com a democracia, né? Então, e certamente nós, habitantes de países católicos, democratas, não gostávamos quando diziam isso de nós. Eu acho que seria muito etnocêntrico e um tanto arrogante presumir uma incompatibilidade alheia com a democracia. O que acontece é que sim, é difícil construí-la, né? Você tem uma equação muito difícil de constituir, você tem um polo complicado entre islâmicos de um lado, politicamente mobilizados, liberais do outro e militares do outro, que bota no meio qualquer governo vai ter muita dificuldade de governar se você não tiver um mínimo de consenso articulado numa agenda mínima em torno desses três polos. Professor, para a gente encerrar, a gente pode traçar algum paralelo, alguma semelhança com esses movimentos que a gente está vendo no Egito ou com a própria Primavera Árabe, com os movimentos que a gente está acompanhando aqui no Brasil? Eu acho que o principal traço em comum é o fato de que essas mobilizações acontecem hoje muito mais subitamente do que há 10, 15, 20 anos atrás, né? Antigamente, para você conseguir uma mobilização de um punhadinho de gente, enfim, no centro da cidade, ali perto da igreja, no adro da igreja São José, como costumava ser o foco dos atos públicos nos anos 80, né, você precisava de muita panfletagem, grande apoio dos sindicatos e mobilização daquela máquina para penosamente irem lá os militantes de sempre, né? Hoje, sim, com os Facebooks da vida e com as redes sociais do modo geral, você tem uma capacidade de mobilização e vocalização de demandas muito maior, que rapidamente tira pessoas que podiam estar perfeitamente apáticas e, se toca a corda certa, o nervo certo, podem ir dezenas de milhares de pessoas numa mesma manifestação. Elas vão tão rápido que frequentemente não sabem bem o que foram fazer lá e nem todo mundo concorda sobre o que quer fazer depois, como se viu dramaticamente no caso do Egito. Mas sim, podem produzir efeitos políticos dramáticos, como se viu no norte da África há 2 anos e mesmo agora no Brasil, que não caiu o governo, mas, enfim, o governo teve que se mexer de maneira imprevista. Então, acho que esse é um cenário novo que produz uma instabilidade maior e uma certa impreditibilidade maior quanto à estabilidade relativa de governos, que precisa ser levado em conta daqui para frente. Ok, professor. Muito obrigada pelas suas informações e pela sua participação aqui no Circuito. Obrigado a vocês. Hora de cuidar do meio ambiente e economizar. Nesta semana, o Fica a Dica aborda o consumo de energia. Hoje, a dica é sobre os aparelhos domésticos mais potentes. O consumo de energia, ele depende praticamente da potência dos equipamentos e do tempo de uso. No caso, o equipamento de maior potência em uma residência é o chuveiro. Ele tem em média 5.000 watts, tem chuveiros já com 6.000 watts. Então, um banho de 15 minutos, considerando
uma potência de 4.000 watts, daria 1 kWh, ou seja, 50 centavos. A geladeira, por sua vez, ela consome muita energia por causa do tempo de utilização. Uma geladeira funciona, em média, 10 a 12 horas por dia, dando de 300 a 400 horas por mês. Então, o chuveiro consome muita energia pela potência e a geladeira pelo tempo de uso. Esses dois equipamentos correspondem mais ou menos, em média, 60% de todo o consumo residencial, sendo o chuveiro pela potência em 30% do consumo residencial e a geladeira pelo tempo de uso em 30%. Então, muita atenção com esses dois equipamentos. No circuito de amanhã, dicas práticas para reduzir o consumo de energia elétrica. Fique ligado! Capivaras, elas se misturam ao cartão postal da Pampulha e atraem a atenção de quem passa pela lagoa. Mas os animais estão dando trabalho, pois pisoteiam o jardim do Museu de Arte da Pampulha. A prefeitura tenta controlar o problema. Para conter a ação dos animais, cercas estão sendo implantadas ao redor dos jardins. Do lado de dentro, a ação das capivaras, plantas pisoteadas e comidas pelos mamíferos. E mesmo com a intervenção, olha elas aí, comendo parte do jardim revitalizado há menos de um ano. E o problema, segundo este professor de zoologia da UFMG, vem da falta de planejamento entre urbanização e animais silvestres. Então, no caso, por exemplo, eles fizeram os planos de restaurar o Jardim do Bullermax sem levar em conta que existem capivaras na lagoa, ou então levando em conta que existem capivaras, mas sem levar em consideração a biologia das capivaras, o comportamento delas, e que haveria problemas nesse sentido. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, nos últimos 15 anos, o entorno da Lagoa da Pampulha assiste a um crescimento desordenado da população de capivaras. E na tentativa de resolver o problema, será lançada uma licitação onde a empresa vencedora ficará responsável pela retirada de até 90% dos animais. A partir daí, fazer o controle dos que ficarem. Esse projeto visa proteger os jardins, proteger a população preventivamente, mesmo sabendo que nós não temos nenhum caso confirmado de febre maculosa. Queremos dar a garantia para a população que os parques podem ser frequentados com suas famílias, as pessoas podem ir aos parques sem nenhum problema. Por isso vamos trabalhar preventivamente, de maneira a reduzir esses riscos. Elas podem causar acidentes de trânsito da forma que está hoje, porque elas atravessam uma via pública e colocando em risco os motoristas e os transeuntes. O assunto foi tratado em uma reunião na manhã desta terça-feira na sede do IBAMA em Belo Horizonte, órgão que é responsável pela autorização do manejo com os animais. Vários córregos que contribuem ali para formar aquele reservatório de água, é o caso do Ressaca, do Sarandi, do córrego do Onça. Então, a chegada de capivaras é sempre permanente. A isso, a gente soma a reprodução e a proliferação. Então, o que vai ser feito a partir de agora é um monitoramento, é um controle, é um remanejamento que ocorre em tempo oportuno. E quanto ao futuro das capivaras? O estudo que vai ser feito pelo município, ele vai ser apresentado ao órgão federal, no caso o IBAMA. Há várias alternativas, né? Uma delas é o remanejamento com a destinação para outras áreas abertas onde os animais vão viver também em liberdade, ou para cativeiros, criadores comerciais. Então, isso tudo vai depender do quantitativo, do diagnóstico que vai ser feito, né, e das tratativas. De acordo com a Prefeitura, os trabalhos de remanejamento das capivaras devem começar em setembro, mas o município não informou sobre o destino dos animais. O Circuito UFMG de hoje termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.